uma palavra, eu acho que uma palavra só, uma palavra. Não. Ser mãe? Não sei. Olha, a primeira coisa que me vem na cabeça é amor. Eu acho que responsabilidade. Dedicação, carinho, amor. Doação. É a realização plena. Acho que é só assim que a gente consegue. Ser feliz. Bom, eu trabalho aqui na engenharia sanitária, no departamento de engenharia sanitária, e dou aulas para os cursos de engenharia sanitária, engenharia civil e engenharia de produção civil. Eu sou professora do departamento de saúde pública. Eu dou aula nas diversas áreas da saúde pública, mas especificamente na aula de planejamento e de serviços, gestão de serviços de saúde e avaliação de saúde. Desde 2006 eu sou pesquisadora de bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq. Eu trabalho na área de linguística e sistema funcional e análise crítica do discurso. Eu dou aula de língua inglesa, linguística aplicada e análise de discurso. Trabalho na pós-graduação de inglês e literatura correspondente também. Eu sou professora aqui do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, dou aula na graduação e na pós-graduação. Eu sou professora do Departamento de Informática e Estatística desde 1989. No passado também eu me formei em Psicologia aqui pela UFSC. As áreas que eu faço mais pesquisa é ensino tecnológico, tá? A área do ensino, informática na educação. Eu sou professora do Departamento de Saúde Pública da UFSC. Atualmente eu tenho duas linhas de pesquisa principais, uma é com saúde do idoso e a outra com saúde da mulher, principalmente a parte de assistência ao parto. Dou aula para o curso de medicina e para o curso de mestrado e doutorado em saúde pública, principalmente aula de epidemiologia. Sou professora aqui no Departamento de Engenharia de Alimentos. Eu trabalho na parte de conservação de alimentos, com a parte de controle de qualidade. Sobre filhos, eu tenho uma filha de 3 anos, que é a Tarsila. Nós nos mudamos aqui para Florianópolis tem 1 ano só, e a Tarsila está estudando atualmente na Naval. Eu tenho um filho de 13 anos, chamado Luan, que é o amor da minha vida, no sentido dele. Eu tenho 2 filhos, a minha filha Cláudia tem 30 anos e desde 2010 ela me deu um lindo presente que é o meu netinho, Lucas, e o meu filho, Daniel, tem 28 anos. Eu tenho um filho, chama Bruno, ele tem 6 aninhos, e tenho um enteado, que é filho do primeiro casamento do meu marido, que não mora conosco, mas convive bastante com a gente, que é o Vitor, e tem 14. Tenho 2 filhas, a Olivia de 19 anos e a Catarina de 14 anos. Eu tenho 2 filhos pequenos. O Enzo tem 5 anos e o Igor tem 3 anos. Eu tive a minha primeira filha no final da residência e a gente já queria, estava assim, eu tinha 25 anos, mas estava assim, louca para ser mãe, né? A gravidez da Tarsila foi muito planejada, né? Foram muitos anos assim, esperando o momento para poder dar um tempo no trabalho para realmente engravidar. Quando eu fiquei grávida do Bruno em 2004, eu já estava nessa correria de orientandos, pós-graduação, muitas aulas, mas eu fiquei muito feliz porque eu estava tentando engravidar. Quando eu fiz o concurso para professora, eu estava grávida. Tá? E no caso, né, eu já estava com 27 anos, para mim foi uma experiência importante, né? Quando os meus filhos nasceram, eu já dava aula na universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, né? Então eu já estava envolvida com mestrado, sim, já estava no processo de mestrado, né? Acho que foi muito bom. Ter filho sempre é uma alegria muito grande. Eu
queria. Dá para dizer assim que foram 2 anos em que eu tive que mudar bastante o meu ritmo de trabalho, né? Aqueles anos em que a criança ainda é muito pequena e durante a gravidez. Quando estava com a barriga já um pouco maior, então teve uma época que eu trabalhava num projeto que não tinha muita gente na sala, eu ficava mais ou menos sozinha assim. Então depois do almoço eu trancava a porta, me deitava em cima da mesa, mesa de trabalho, dormia 15, 20 minutos, porque não tinha jeito de conseguir ficar acordada. Na época eu dava aula em outra instituição privada e fazia mestrado aqui. Então toda a minha pesquisa de campo, que foi uma pesquisa de campo domiciliar, eu fiz grávida. Ontem a gente ainda estava conversando, dando exemplos para os alunos que falam que é difícil fazer pesquisa, é difícil fazer pesquisa grávida, subir um morro, quebra pedra. Surpresas muito boas vieram da maternidade, mas eu me senti um pouco frustrada logo no início da maternidade, porque eu tinha uma imagem de que ser mãe é a melhor coisa do mundo, né? A criança nasce, é tudo muito fácil, e para mim não foi. Eu tive dificuldades iniciais de lidar com a maternidade, com a questão toda de você, o compromisso que existe, né? De dedicação, de tempo com a criança. A dificuldade é porque eu achei que ele ia ficar quietinho, que ele ia mamar, que ele ia dormir, que eu ia ter tempo para fazer pesquisa, para poder fazer. E absolutamente nada, não veio com a fome, sem sono até hoje, ele não dorme muito. E eu tive que entrar pela madrugada para poder fazer a minha pesquisa. Você sempre precisa de mais tempo. E para o estudo, nem sempre a gente consegue estudar no tempo determinado. Eu vou estudar por 2 horas e nessas 2 horas você precisa estudar tudo que você quer estudar, né? E justamente quando eu tive o Igor, eu assumi a coordenadoria da pós-graduação. Não é fácil você ter filho, conciliar trabalho e pesquisa e administração e casa, né? Às vezes a gente fica um pouco preocupado porque tem certas demandas de trabalho que tu sabe que tu vai ter que fazer depois de noite, quando já tá cansado e tudo, né? Quando elas eram pequenas, a Catarina tinha 3 anos e a Olivia tinha 8. A gente morava no Rio e lá é tudo mais longe. E as duas eram pequenas, então elas ficavam muito tempo ou com a babá ou ficavam com a minha mãe, porque a gente saía cedo, não almoçava em casa, né? Voltava para casa tarde, às vezes chegava em casa elas já estavam até dormindo. Então nessa época eu fiquei bem chateada. Eu fiquei bem chateada porque elas eram pequenas e falei, não, isso aqui, eu tô ficando muito tempo longe delas. E aí a gente resolveu ir embora do Rio, a gente veio para Florianópolis. Eu tenho que viajar, eu viajo bastante. Então, meu primeiro filho, eu fiquei 20 dias nos Estados Unidos, e para mim aquilo assim foi um horror. Então, eu fui chorando daqui até lá e de lá para cá. Então, foi bem complicado. Bom, uma dificuldade e que, felizmente, eu tive boas opções, é justamente você ter alguém que possa ficar com as crianças enquanto eu estudava e trabalhava. Hoje eu tenho uma preocupação intensa com a relação do trânsito, porque cada vez a gente tem que sair mais cedo para chegar no mesmo horário. E como meu filho ainda é pequeno, então tem aquela questão, não gosto de que ele fique esperando muito tempo na escola, não gosto que ele fique muito tempo esperando aula de inglês, né, dessas atividades que ele tem. Então, às vezes você está com o teu horário já finalizado, o horário, vamos dizer assim, de trabalho, mas você está no meio de uma discussão com um aluno ou com outro colega e tal, e aí você fica, eu tenho que buscar meu filho na escola, né? Durante a minha licença maternidade, eu via aqui diretamente, porque eu tinha aluno estava defendendo tese, tinha aluno defendendo dissertação, então eu tinha que auxiliá-los. E no período que eu tive meus filhos, eu tinha que continuar. Então foi complicado, porque eu tinha que trazer as crianças para cá, pelo menos quando tive o primeiro trazer ele para cá, e ficava aqui tipo 3, 4 horas auxiliando meus alunos, e depois voltava para casa. E no segundo não foi diferente. Até hoje eu me lembro da minha filhinha, um aninho e meio assim, eu indo trabalhar, ela, mãe. E assim, então essa dificuldade emocional que você tem. Você sabe que você tem que ir, você tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo você quer ficar com o teu filho. Inclusive a minha filha sempre diz que agora, este ano também, ela faz aniversário dia 19 de agosto,
E eu não sei porque sempre havia congressos e eventos no dia de aniversário. Esse ano eu estou numa mesa redonda num evento e é dia 19 de agosto. Então, novamente, eu não vou estar com ela no aniversário dela. O meu filho, nessa fase de 6 anos, ele não lê ainda, né? Ele está se alfabetizando, então ele quer muito que a gente leia. E aí, às vezes, nossa, eu passei o dia lendo, escrevendo um artigo, eu chego em casa e ele pede para eu ler o livrinho. Aí você me inspira a ler, né? E até a decisão de conceber no período do mestrado, eu achei que eu ia dominar todos os processos. Não foi absolutamente nada disso. Ele veio para quebrar todos os meus conceitos, né? Eu acho que a maternidade ela muda muito a mulher. Eu acho que a experiência da maternidade ela amadurece muito a gente e a gente passa assim a se perceber diferente, com potenciais que antes a gente não se percebia, tá? De conciliar várias coisas, de ser um pouco mais paciente, compreensiva, né? Mas também assim, de curtir coisas legais, de ver uma criança crescendo, de ter uma palavra, ensinar. Hoje eu sou menos workaholic do que eu era. Tento ter um espaço mais individual em casa que não seja ligado ao trabalho. Antes do meu filho nascer, olha, eu não tinha essa diferença. Para mim tudo era trabalho. Aqui ou em casa era sempre um momento de trabalho. Depois que eu tive filho, eu acho que melhorei muito em termos de horário na UFSC. Eu chegava aqui 8 da manhã, só saía 11 da noite. Então, depois que eu tive meus filhos, eu tenho um horário, eu cumpro rigorosamente meus horários. Eu consegui me transformar numa pessoa mais organizada e acho que isso me ajudou bastante a alcançar alguns objetivos bem importantes. Foi nesse período, né, desde que ela nasceu, que eu consegui, por exemplo, me tornar pesquisadora do CNPq, que é uma coisa que eu já venho perseguindo há alguns anos. Me deu um motivo assim grande de pesquisar um assunto, né? Quando eu tive a Olivia, porque nessa linha de pesquisa de parto eu tenho estudado bastante a questão da cesárea, estou envolvida numa pesquisa nacional sobre isso agora, e o parto da Olivia foi de cesárea. Nesse sentido foi que um dos motivos principais para eu estar estudando esse assunto e ter me dedicado a essa linha de pesquisa foi o nascimento da minha filha. A universidade ela enriquece muito a gente porque é uma fonte de debate e eu ainda tive uma oportunidade assim, maravilhosa que foi fazer um outro curso de graduação, uma área diferente da que eu tinha, que complementou, né, a área de psicologia. Então, assim, a universidade e a minha vida familiar, assim, elas se misturam muito, né? Recentemente a minha filha disse assim para mim: mãe, que interessante, como foi bom ter feito mais um curso de psicologia. Paciência. Acho que a paciência é uma conquista assim. Essa questão de você olhar a vida de outra forma, você ver um ser crescer e você enxergar que os valores que você passa para essa criança são assimilados e ele vai trabalhando e isso vai formando a personalidade dele, né? Então, isso... Seguir a minha carreira e ter prazer e sucesso com o meu filho, que ver ele crescendo, vendo, produzindo, se tornando um menininho, agora já um mocinho, já começa a namorar, e eu estar ali junto e ele ser parceiro, então mesmo com toda a minha ausência, ele ainda me coloca como referência. Eu acho que essa é a grande conquista. Ser mãe é uma coisa maravilhosa, é uma experiência completamente imperdível. Então, se você puder, tem que passar por isso. Não vale a pena passar a vida sem ter um filho, não. Eles sabem desenvolver determinadas linhas de pesquisa, eles sabem que a mãe, por exemplo, faz queijo, a mãe faz isso, eles têm noção, assim. Os dois são fluentes em inglês, né? Gostam de inglês, gostam de línguas. Então, o meu enteado já fala de, eu quero ir lá conhecer os cursos de engenharia. De vez em quando ela solta lá no hidráulica, minha mãe é hidráulica.